Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui hoje mais uma vez para uma análise e reflexão sobre o capítulo do livro Vinha de Luz. Eu sou Simone, faço parte do grupo assistencial Espírita Frei Anselmo e iremos hoje juntos novamente refletirmos, analisarmos sobre um dos capítulos do livro Vinha de Luz. Mas antes, gostaria que todos relaxassem as suas mentes, os seus corações, que consigamos entrar em contato com a espiritualidade maior, enchendo os nossos corações de muito amor, de muita paz, de muito reconforto, achando um lugar confortável para se sentar, respirando tranquilamente, para que possamos fazer a nossa oração inicial. E assim sendo, vamos imaginando a figura excelsa e meiga de Jesus, agradecendo ao Mestre por esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos e rogamo-lhes que possamos compreender, assimilar tudo que aqui hoje for explanado. E também rogamo-lhes o amparo e a proteção necessária para que possamos dar o melhor de nós neste estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre o capítulo 59, Política Divina, do livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, o seu mentor. Então, o título é Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas 22 e 27. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 27. Aqui, Emmanuel já começa com essa afirmação de Jesus, com esta frase de Jesus. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, Jesus já se intitulava como servidor. Servidor, com humildade. Então, ele já se intitulava que ele veio para esse mundo para servir. E que assim ele fala, ó, porém, entre vós sou como aquele que serve. Que ele estava ali para servir e não ser servido. E aí Emmanuel começa. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Então aqui ele está dizendo que o discípulo que é sincero no Evangelho, ele não precisa respirar o clima da política administrativa. Então, ou seja, quem realmente está para cumprir o Evangelho não precisa estar no meio da política material, ok? Aqui que ele está dizendo. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora. Então aqui ele está dizendo o governador da terra. O governador da terra, como todos nós sabemos, é Jesus Cristo. E isso está no livro de Chico Xavier, também A Caminho da Luz. Quem quiser ler, pode ler que lá Chico especifica muito bem que Jesus Cristo é o governador da terra. E aí ele vem dizer, que ele entre nós, quando Jesus estava entre nós, ele veio para atender os objetivos da política do amor, não a política terrena, não a política material. E antes de tudo, ele representou os interesses de Deus junto do coração humano. Então Jesus veio representar os interesses de Deus junto dos corações humanos, sem a necessidade de portarias e decretos que são feitas pela política material, pela política terrena. E aqui ele enfatiza que são respeitáveis. Então a política terrena com seus decretos e suas portarias são respeitáveis e nós também devemos respeitar.
Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Aqui Emmanuel nos fala, nesse parágrafo, que Jesus veio administrar servindo, né? E ele elevou os demais, humilhando-se. Então Jesus se humilhava para que os outros se exaltassem, entendeu? Para que os demais se elevassem. Não vestiu traje de sacerdote, nem a toga do magistrado. Então ele não precisou de uma veste específica para poder servir, para poder representar os interesses de Deus. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Então ele amou profundamente os semelhantes, atestando assim, né, na sua tarefa sublime, porque ele amou acima de tudo o seu semelhante, né, assim representando a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado às reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Então aqui ele faz um questionamento. O que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado às reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Então, se Jesus estivesse deixado, né, as organizações que ele fez, tudo que ele fez nas mãos de reis, ministros e câmaras, como que teria sido feito? Será que teria sido com todo esse amor, com toda essa simplicidade? Com certeza não. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Então, se nós desejamos penetrar efetivamente o templo da verdade viva e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, nós não devemos olvidar a plataforma do Evangelho Redentor. Então, ou seja, gente, o Evangelho é muito importante. As lições que estão no Evangelho são muito importantes. Fazer o Evangelho no lar é muito mais importante. Então, tenha um tempinho, reserve um tempinho da sua semana para fazer o Evangelho no lar. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Pega um livro, Jesus no Lar, o próprio Vinha de Luz, que tem todos esses ensinamentos. Vai lendo cada dia que você, cada dia que você fizer o seu Evangelho, leia um capítulo, faça uma reflexão sobre esse capítulo. Simone, eu não sou espírita, eu parei aqui, assisti, gostei, eu quero fazer o Evangelho no lar, mas eu não sou espírita, eu não tenho livro espírita, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem problema, não importa a sua religião. Tem uma Bíblia? Ótimo, então vai lá, abra a sua Bíblia, faz uma reflexão sobre aquilo que você leu, comente sobre aquilo que você leu. Ah, Simone, mas olha, eu convido meu pai, eu convido minha mãe, convido meu marido, convido meu namorado, convido o cachorro, ele não quer fazer comigo. O cachorro é difícil, hein? Porque eles sempre fazem. Eles sempre fazem e sempre estão prestando atenção do nosso lado. Isso eu tenho certeza que se você convidar o cachorrinho, ele vai estar presente. Porém, ai, mas eu vou fazer sozinha? Não posso, não dá para fazer sozinha, né? Evangelho no lar não é para fazer sozinha. É, porque você não está sozinha, né? Ou sozinho. Você está, sim, com as pessoas que estão ali, com os espíritos que estão ali. Tem toda uma cadeia ali, né? Tem todo. Gente, nunca você tá sozinho. Ou você, com certeza, se você se sentir sozinho, está ali o seu anjo da guarda, o seu anjo guardião, o seu protetor, o seu mentor, como você quiser chamar. Ele vai estar ali do seu lado. Faça. Vai ser bom para você, vai ser bom para o seu lar e você vai se sentir muito melhor. Aí ele prossegue aqui, ó. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Então aqui ele diz
né? Começa a dizer aqui um dos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Então ame a Deus. Saiba que existe algo maior, algo sublime, que está acima de nós e que está para nos ajudar. Então o ame com carinho, com compaixão, porque Ele também nos ama com todo esse carinho, com toda essa compaixão triplicada, muito mais do que nós imaginamos. Ama o próximo como a ti mesmo. Então aqui ele está dizendo também, olhe para o próximo com mais amor, com mais carinho, com mais compaixão, com mais humildade, ainda mais nessa época que nós estamos passando, né? Eu venho dizendo tanto nas nossas palestras, para que nós consigamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas primeiro disso, nós temos que nos amar primeiro. Então, foca no seu amor, ama você sem crítica, sem julgamento, sem não perdoar, perdoe-se. E aí você vai olhar o seu próximo com mais amor, com mais caridade. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Então vamos deixar o nosso egoísmo de lado. Ainda mais nos momentos que nós estamos passando, gente. É só olhar para o lado, tem gente tendo muito mais necessidades do que nós. Então vamos deixar o nosso egoísmo de lado, a nossa prepotência de que é tudo nosso, de que eu sofro mais, de que eu sou coitadinho, de que eu não deveria passar por isso. Olha para o lado, tem gente sofrendo muito mais. Faze o bem aos que te fazem mal. Aí foi uma punhalada, hein? Como assim, mano? Como que eu vou conseguir fazer o bem para quem me fez um mal? Impossível. Não, é muito possível. Você vai dar para essa pessoa o que você tem aí dentro de você. Então faça o bem. Mostre para essa pessoa que o que você tem dentro de você é muito maior do que a pequenez de você ficar pensando numa vingança, de você ficar pensando com ódio, com rancor, com raiva. Faça o bem. Você vai se sentir muito melhor fazendo bem, não só para aquele que te faz o mal, para as outras pessoas também. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ah, Simone, aí já tá demais, hein? Pelo amor de Deus. Como é que eu vou abençoar? Sim, gente, abençoa. Se a gente não tem nada de bom para falar, a gente fica em silêncio. A gente faz uma coisa mais poderosa ainda. Se eu não consigo falar com aquela pessoa, se eu não consigo olhar, se eu não consigo conviver, faça uma oração. Peça para que Deus ilumine o caminho daquela criatura. E aí tudo vai melhorar ao seu redor, tenho certeza. Quando você começar a fazer isso, fazer o bem para quem te faz o mal, abençoar quem te persegue, quem te calunia, você com certeza vai se sentir muito melhor e as coisas ao seu redor vão melhorar também. Ora pela paz dos que te ferem. Então, é o momento da nossa oração. Quando a gente for orar, a gente orar para aqueles que realmente nos perseguem, nos ferem, nos fazem mal. Para quê? Para que nós sejamos curados disso. Porque conforme a gente vai pedindo, a gente vai abençoando aquela pessoa, aquele mal todo dentro da gente se desfaz. Se desfaz. Bendize os que te contrariam, coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Então aqui, ó, reparta as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Então assim, mas Simone, como é que eu vou fazer? Eu não consigo repartir o pão com o próximo, eu também preciso, eu sei que a situação tá difícil, mas olha aqui, reparta as alegrias. É muito simples. Se a gente tem de onde tirar, ótimo, que maravilha, né? Então faça isso. Hoje eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: se você tem a capacidade, né, de ajudar alguém, ajude.
porque é Deus dando uma resposta para essa pessoa, para as orações dessa pessoa, através de você. Então a pessoa pediu tanto, pediu tanto, pediu tanto, e a pessoa foi lá e te pediu ajuda. Você tem condição de ajudar essa pessoa? Ajude, porque é Deus agindo através de você para responder às orações daquela criatura. Eu achei tão linda essa frase, gente, porque realmente é verdade. Se a gente tem essa capacidade, a pessoa veio até nós e pediu ajuda, será que não é Deus agindo através de nós? Para que nós possamos realmente ajudar. E quando a gente ajuda, a gente se sente tão bem. Simone, eu ajudei, mas a pessoa não me devolveu, eu fiquei numa pindaíba. Não, olha, eu costumo pensar assim. Se eu ajudei e a pessoa não conseguiu me retribuir, com certeza, mais para frente, ou nem tanto para frente assim, alguém vai me ajudar. Alguém vai fazer com que eu receba aquilo que eu saí prejudicada. A gente sempre tem que pensar nisso, gente. Nunca pensar no pior, sabe? A gente tem que pensar assim, não. Ai, tudo bem, eu fui lesada, olha, me ludibriaram. Não, mas eu tenho que pensar assim, mais pra frente eu vou conseguir. Alguém vai me ajudar e eu vou conseguir o triplo, o dobro do que eu perdi. A gente tem que pensar assim. Ou então falar assim, não, eu tenho saúde, eu vou trabalhar, eu vou triplicar o que eu perdi. Pronto, gente, não fica remoendo aquilo de que, meu Deus, ele me deve, eu preciso ir lá cobrar. Não, foca o seu pensamento em outras coisas que com certeza esse dinheiro vai vir com mais facilidade para você, se você dissipar essa mágoa e se você repartir as alegrias com os infortunados, ok? Com os menos afortunados. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Muitas vezes a gente não dissipa as trevas, a gente, muito pelo contrário, nós nos afundamos mais ainda, né? Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, para a gente criticar. Então aqui está dizendo para a gente fazer o contrário, dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Todos nós temos essa luz, então olhe para você com carinho, com amor, com esplendor, que essa luz vai sair de você, vai te inundar e vai ser tanta inundação que não vai caber mais em você. Então vai refletir nas outras pessoas, vai brilhar com muito mais intensidade. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Então vamos focar no amor. Não vamos focar, como eu falei anteriormente, não vamos focar no que nos faz mal. No que, eu ajudei, mas eu só recebi ingratidão. Porque a pessoa fez isso comigo, eu sou tão boa, fui tão boa com ela. Não, vamos revelar o amor que acalma as tempestades do ódio. Começando por nós mesmos, para que a gente não tenha ódio de ninguém. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o fio do desalento. Então, nunca percamos a esperança de que possa dar certo, de que tudo vai mudar, de que vai dar, uma frase que eu costumo usar muito, vai dar tudo certo. Porque vai dar, porque já deu. Então a gente tem que levantar da nossa cama já com esse pensamento. Vai dar tudo certo. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre aleijões morais. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de críticas e sem grito de condenação. Olha aqui. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de críticas e sem gritos de condenação. Então, ou seja, nós temos que auxiliar, temos que combater a ignorância, mas acender as lâmpadas do auxílio fraterno. Porém, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação, que é o que mais nós fazemos. Nós sempre criticamos, nós sempre condenamos e começamos por nós mesmos. Nós sempre condenamos, criticamos a nós,
achamos que tudo que a gente faz não tá certo, que tudo que a gente está passando é vitimismo, porque a gente não precisava disso, o outro que é o culpado, sempre o outro, a gente nunca tem uma parcela de responsabilidade. Ama, compreenda e perdoa sempre. Ama, compreenda e perdoa sempre. Nós temos que sim amar, perdoar e compreender sempre. E, como eu sempre digo, começando por nós mesmos. Eu primeiro tenho que me amar, me compreender, me perdoar sempre. Errar, nós vamos errar. A gente podemos parar e pensar e falar, poxa, mas eu caí de novo nesse erro. É uma coisa que eu sempre falo. Que bom que você está percebendo que você caiu de novo nesse erro. Já é um bom sinal. Ah, mas eu não consigo sair. Não tem problema. Uma hora você vai acordar, uma hora você vai ter um insight que vai te falar, meu Deus, por que eu não pensei isso antes? Eu sempre fazendo a mesma coisa errada. E eu achando que era a circunstância, que era a pessoa. E era eu. O problema estava em mim. Ok? Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Será que nós vamos precisar de algum decreto para que nós possamos começar tudo isso? Começar a respeitar o próximo, começar a respeitar a nós mesmos, começar a amar, começar a perdoar, começar a não criticar, a não condenar. Nós não precisamos de um decreto para isso. Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Então, somos nós que devemos exaltar esse reino, que devemos estar prontos para colocar em prática tudo que o Cristo veio nos dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer o bem para quem nos faz o mal, ajudar quem nos feriu. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas não é tão complicado assim. Não é impossível. Depende de nós. Tudo depende de nós. Depende de como que nós vamos reagir ao mal pelo qual a pessoa nos fez. Porque a gente sempre critica que foi o próximo, que o próximo fez isso, que o próximo fez aquilo, porque ele é insensível, porque ele é aquilo, mas a gente nunca para pensar na nossa parcela de culpa. Tem uma frase também muito interessante que diz assim: ninguém faz conosco o que nós não permitimos. Então, se chegou no ponto da pessoa fazer aquilo com você, porque você permitiu, de alguma forma. De alguma forma. De alguma forma foi permitido. Então, repense. Não estou querendo tirar a culpa da outra pessoa. Não estou querendo dizer isso. Porém, eu também não estou querendo tirar a nossa culpa, porque nós, às vezes, nos vitimizamos demais. E nós temos que entender que não existe vítima. Nós temos a nossa parcela de culpa em tudo que acontece na nossa vida, porque nós temos uma ação e reação. Então, vamos olhar para nós com mais carinho, com mais amor, com mais compaixão, para que a gente possa mudar o nosso olhar para o próximo, porque a gente só consegue enxergar no outro aquilo que está cheio dentro de nós. Então eu preciso me encher de amor, de caridade, de compaixão, para que eu possa enxergar no próximo esse amor, essa caridade, essa compaixão. Ok? Então, por hoje é isso, meus amigos. Terminamos aqui nosso estudo do capítulo 59, Política Divina. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz, que possamos
compreender, assimilar e colocar em prática tudo o que aqui hoje nós estudamos. E mais uma vez, vou pedir para que vocês relaxem os corações de vocês, as suas mentes, se conectem com a espiritualidade maior e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui. E rogamos-lhes que possamos nos olhar com mais amor, com mais caridade, que possamos olhar o nosso próximo com mais amor e mais caridade. E assim sendo, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita luz, muita paz. Fiquem com Deus. Até uma próxima.